Boa noite. Como vocês estão, queridos irmãos e irmãs? Graça e paz. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos. Olha aí. Tudo na santa paz de Jesus? Amém. Amém. Aleluia. Em tudo dai graças, louvando e adorando ao Senhor em todo tempo. É isso aí. Isso aí, minha gente. Que Boa bênção. noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Como eu costumo dizer, né? É bênção ou não é bênção? É benção, como diz no interior. É bênção, bênção de Deus. Boa noite. Boa noite, boa noite. Isso aí, Boa meus noite, pastor. queridos. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Boa noite, irmão Claudemar, Rejane. Boa Tudo noite. certo? Tudo bom? Tudo na bênção, tudo certinho aí, com a graça de Jesus. Mano, ele Todo mundo É. Cris, Rogério. Maravilha. Então tá bom, queridos. Enquanto a turma vai chegando devagarinho, cada um vai tomando seus lugares aqui na igreja, né? Isso aí, né, irmãos? Aqui é a nossa igreja agora. Aliás, a nossa casa deve ser uma extensão da igreja mesmo, isso é um fato, né? Deve ser uma extensão da igreja, não pode ser diferente, né? Em nome de Jesus. A nossa casa deve ser, sim, um ambiente espiritual também, em nome do Senhor, lugar onde a gente descansa, desfruta da bênção e da paz do Senhor. Nós vamos dando início aqui, irmãos, né? Porque também quero honrar aí vocês que já estavam até, inclusive, um pouquinho antes das 20 horas, já aguardando esse momento. Muito obrigado. Então, eu vou pedir a gentileza que nós comecemos com uma palavra de oração, em nome de Jesus, certo? Vamos iniciar orando, né? E eu vou pedir aqui a gentileza que o Rogério, então, faça essa oração inicial para nós. E os demais irmãos, então, eu vou pedir gentilmente que desliguem os seus microfones, né? Mantenham eles no mute, para não haver a interferência. Certo, queridos? Rogério, por gentileza, faça essa oração para nós. Amém. Graça e paz, irmãos queridos. Aleluia. Vamos estar orando juntos em unidade. Nós e o Senhor. O Espírito Santo possa, digamos, nos unir, né? Porque o Senhor é onipresente, né? Ele está aqui, está com todos nós. É fantástico isso, né? Aleluia. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, neste momento, nós queremos, Pai querido, nos humilhar, pedir perdão, Pai, perdão aos nossos pecados, ações, Pai, pensamentos, atitudes, meu Senhor, que tenham entristecido o teu Santo Espírito, Senhor. Oh, Pai querido, em nome de Jesus. Pai querido, o Senhor colocou no coração do pastor este dia, Pai, especial, para que todos nós nos reunamos, Senhor, juntos. Pai querido, o Senhor colocou no coração dele, Pai. Então nós rogamos ao Senhor que nesta noite, Senhor, o Senhor venha sobre nós, Pai. Nos visite, fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, abra os nossos olhos. Deus, vem, Senhor. Pai, em cada casa agora, Senhor. Aleluia, Senhor. Cada lar, cada sala, cada quarto, cada tela conectada aqui, Senhor, nesse local de oração, Senhor. Não mais um local físico, Senhor, mas um local espiritual, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós estamos conectados contigo, Senhor. Senhor, nos leva a esse lugar especial, Senhor, essa noite, juntos. Não estamos limitados, Senhor, a nossa mente, assim, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, nos convida, nos leva nesse lugar especial, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus,
Fala conosco, vem, Senhor, sobre nós esta noite, restaurar as nossas vidas, nos curar, nos renovar, Senhor. Fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor, as situações que também passamos nesse dia, talvez de frustrações, Senhor, Pai, vem ao nosso encontro, Pai. Nós estamos desejosos de ouvir a Tua voz, de estarmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre aquele que vai trazer a Tua palavra. Vem, Senhor, nos louvores também, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome. Nós queremos Te bendizer, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa nossas famílias. Pai, abençoa, Pai, nossa vizinhança, Senhor. Abençoa nossos colegas. Visita, Senhor, os nossos enfermos, Senhor, nossos irmãos que estão internados, Senhor. Precisam tanto da Tua graça, da Tua cura também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Vocês me ouvem bem aí, queridos? Tirei o fone aqui, para mim ficar melhor aqui, na verdade, sem o fone, né, irmãos? O negócio fica bagunçando aqui a orelha da gente. Meus amados, bem-vindos todos vocês para juntos nós temos esse tempo de comunhão, esse tempo de unidade. Até para alguns aqui, talvez estão aqui hoje, nessa reunião de unidade. O que acontece, queridos? Nós entendemos que isso, na verdade, não aconteceu por causa da pandemia. Veja bem, a questão de estarmos nesse momento diferente, essa quarta diferente, era algo que nós já tínhamos colocado no nosso plano, no nosso propósito, já desde o ano passado, quando nós nos reunimos lá no PV, no mês de fevereiro, que nós teríamos a cada 40 dias, 50 dias, um tempo para nós estarmos falando dos nossos propósitos, dos nossos alvos. Eu tenho aprendido que uma visão, né? Se a gente trocar o I pelo A, fica vazão, né? Porque é uma coisa que vaza, é uma coisa que se nós não estivermos falando, orando e projetando e conversando sobre esse assunto, ela vai embora. E aí qualquer outra coisa, ela também se torna importante, porque qualquer coisa no reino de Deus é importante, é ou não é? O que fizemos no reino de Deus é importante, mas nós precisamos entender o que é que Deus quer realizar na minha vida, né? E quando eu cito a mim, não é a minha pessoa aqui, mas eu cito cada um de vocês, o que é que Deus tem para cada um de nós como seus filhos e no individual, mas qual é o propósito e o projeto de Deus, né? Também no coletivo, porque Deus pega a minha individualidade, Ele pega o meu chamado, o meu dom, cada um de nós que aqui estamos, e quando nós nos unimos num alvo e num propósito, o corpo de Cristo é edificado. Amém, queridos? Então, a nossa intenção aqui nessa noite é termos esse tempo de comunhão, esse tempo de unidade, de nós falarmos, sim, dos projetos, dos planos, dos alvos. Para alguns, talvez é repetitivo, pode ser que seja, mas eu quero dizer e repetir, uma visão, se tirar a palavra I e colocar a palavra A, ela vaza, né? Faz uma vazão. E nós queremos a cada dia, periodicamente, nutrir os alvos, os projetos e os propósitos nossos como povo de Deus, como igreja, em nome do Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu quero cantar um cântico aqui, na verdade, antes de nós começarmos aqui no momento que eu julgo mais importante do nosso encontro nessa noite, que eu cantava na mocidade, irmãos. Isso quer dizer que faz uns 3 anos atrás, não faz muito tempo, né? Mas a gente cantava isso na nossa mocidade. Vem, amado nosso. Talvez alguns conheçam aqui, né? Era assim o cântico. Era não, é assim o cântico. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpre em mim o teu querer, ainda que
que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Eu acredito que esse cântico hoje, em especial, ele tem faz muito sentido no momento que a gente ouve tantas más notícias e é assaltado todo dia por uma situação adversa. Eu creio que ainda que todas as coisas elas sejam contrárias, ainda que as coisas não são da forma como eu gostaria que seja ou que fosse, eu creio que ainda que os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim e para você, igreja. E nós não podemos perder isso do nosso coração, em nome de Jesus. Nós não podemos perder isso do nosso coração. Há um lugar seguro no Senhor. No Senhor nós estamos tranquilos e seguros porque Ele nos tem sustentado dia após dia. Amém, amado? Aleluia. Eu creio, em nome do Senhor. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento mais uma vez, antes de nós compartilharmos aqui, querido, eu gostaria de te convidar a fazer isso agora comigo. Ainda que o seu monitor esteja fechado, a sua tela fechada, não importa, mas eu te convido a você fechar seus olhos diante do Senhor e pedir ao Senhor, Deus, venha com essa certeza e com essa convicção no meu coração nessa noite, que ainda que as coisas não sejam da forma que eu gostaria que fosse, há um lugar em Deus, ainda que a terra se mude, ainda que os montes tremam, como diz os Salmos, há um lugar em Deus, há um lugar no Senhor, aleluia, cujas águas elas são limpas, e elas correm do trono de Deus, aleluia, Senhor. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Nessa certeza e nessa convicção nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, querido? Entramos com confiança no trono da graça do Senhor, nessa certeza, sim, de que pode ser que as coisas sejam diferentes do nosso ponto de vista humano, mas as coisas não saem jamais do controle de Deus. Aleluia. Entregamos esse tempo, entregamos esse momento em Tuas mãos, Pai, e que Teu Espírito Santo, de uma forma clara, poderosa, bondosa, seja sobre nós essa noite, trazendo-nos fortalecimento, ó Deus amado, amalgamando nossos corações para que estejamos juntos, ó Pai amado, ó Deus querido, como igreja, em tempos de grande dificuldade, estejamos juntos, ó Pai, em unidade, buscando Tua face, buscando a Tua presença, em nome do Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Mais uma vez, bem-vindo a todos, demais irmãos. Peço gentilmente, queridos, que nesse momento eu quero começar por aquilo que eu julgo ser mais importante, que é pela palavra de Deus, que nos sustenta, que nos renova. E eu quero trazer aqui uma breve reflexão. A minha intenção não é pregar aqui essa noite, mas é justamente ter um tempo de reflexão na palavra, para que possamos juntos aqui ter um momento também de crescimento. Por gentileza, a Cris vai estar projetando para nós o texto, que é de Levíticos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 13.
nós vamos ler esse texto juntos, em nome de Jesus. E talvez alguém diga, mas nós já lemos essa passagem aí, ela foi já pregada, né? É verdade. E ela foi já ministrada, inclusive para nós aqui, irmãos, e eu gosto muito de anotar, né, os dias em que eu trago a ministração da palavra. E eu preguei esta passagem bíblica no dia 27 de setembro de 2015. E eu citei sobre a necessidade de acender a chama sobre o altar. Então, eu quero trazer talvez aqui relembrar algumas questões que são importantes para nós, principalmente nesses momentos atuais. Eu vou pedir aqui, eu vou ver minha tela aberta aqui, deixa eu ver aqui. Por gentileza, Vivi, se tu puder ler para nós aí o texto que está na tela, tá? Levítico capítulo 6, é o que está aqui, né, projetado. Pode abrir o teu microfone. Sim. Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Obrigado, Vivi. Voltamos aqui para a nossa tela normal. Queridos irmãos, olha que interessante nós pararmos e pensarmos um pouquinho, e como eu falei, eu quero começar por aquilo que eu julgo ser mais importante para nós aqui nesse tempo de unidade. Deus tem ministrado ao nosso coração já há algum tempo a respeito de acendermos a chama espiritual do nosso coração, da nossa vida, do nosso altar. Sim, eu já ministrei esta palavra sobre acender a chama do altar, eu preguei ela em série, né, se alguém lembra, e eu ministrei sobre este título, sobre esta temática por 5 vezes. Quando eu falei sobre avivamento no ano de 2017, irmãos, eu preguei 8 mensagens a respeito de avivamento espiritual. E por que eu quero trazer novamente essa realidade para o nosso coração, querido? Porque nós estamos num tempo, escute bem, abra bem os teus ouvidos nessa noite, que nós estamos vivendo um tempo de medo. As pessoas estão com medo, as pessoas estão com falta de esperança, há uma sensação de insegurança que paira sobre o mundo. Existe sim algumas pessoas que estão com o coração cheio de fé, mas o fato é que há um esfriamento nesses últimos tempos, queridos irmãos, de forma muito geral. Há muita empolgação, mas o fato é que a fé na palavra, a fé naquilo que Deus está falando, está fazendo e dizendo, parece que nos dias atuais nós temos vivido realmente um tempo de muita incredulidade. Aliás, o próprio Jesus falou sobre isso, né? Quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar, encontrará ele fé sobre a terra? Queridos, há uma insegurança, parece que há algo orquestrado, se você tem prestado atenção nos noticiários, naquilo que tem acontecido no dia a dia, porque estamos vivendo uma crise política, uma crise ideológica, filosófica, novamente, e essas coisas eu tenho sido recorrente nisso, e isso gera, sem dúvida nenhuma, uma desmotivação, um esfriamento. E o resultado, querido, no meio dessa crise, ainda que nós estamos vivendo uma crise de saúde, né, grande, grave,
terrível. Cada dia nossos grupos ali, parece que aquela lista aumenta e aumenta, né? Quem está no grupo da oração ali, né? Meu Deus do céu, é muita gente para a gente orar, né? Eu fico perguntando, Deus, como nós vamos agora, em tempo de caos, em tempo de crise, como é que nós vamos lidar com essa situação? E escute bem, querido, a palavra talvez mais correta que tem vindo ao meu coração nesses dias não é o lidar, mas é o liderar. Sim, porque os resultados desta crise têm feito o quê? Como eu falei, é gente cansada, gente fadigada, gente que está vivendo um esfriamento, inclusive, do amor a Deus, do relacionamento em oração, palavra. Essas coisas todas têm gerado. As pessoas hoje parece que elas perderam aquela gana, aquela boa gana, sabe? De servir e seguir Jesus. Por quê? Porque o momento é esse, é labutar em meio a uma crise, é labutar em meio a uma dificuldade, e parece que a gente começa a olhar e não vê o norte disso. Então, o que é que nós vamos fazer nesse tempo de crise? Como é que nós lideramos esse momento, queridos irmãos? Como é que nós vamos aprender a liderar ou aprender a lidar com todas essas situações? Primeiro lugar, escute bem, a palavra aqui direcionada para mim e para você. Eu preciso primeiro, para liderar esse tempo. Por que eu falo liderar, irmãos? Escute bem. Olha que interessante. Se a coisa está sob comando, está de forma ajustada, sem crise, a gente precisa apenas gerenciar. É ou não é? Você só gerencia, porque a coisa está em paz. A coisa está boa. Então você administra a situação. Quando há uma crise, é necessário que lidere. É necessário que haja uma liderança. E eu não falo de, olha, é o pastor que tem que fazer tudo. Não, eu preciso começar no meu próprio coração a entender que eu preciso, nesse tempo, levantar esse espírito de liderança que Deus depositou sobre nossas vidas, sobre todos nós. Independente do grau pelas quais estamos liderando, mas precisamos, em nome de Jesus. Você lembra daquele episódio, queridos irmãos? Quando Davi, ele já estava vivendo uma crise terrível, fugindo de Saul. E aí ele está, aqueles 400 homens, né, eles vão se unir aos filisteus para guerrear contra Israel, contra Saul. E aí os filisteus olham para aquela situação e dizem, não, parei só um pouquinho. Agora não, porque é o seguinte, Davi, ele é escudeiro, ele foi servo de Saul. Vai que lá no meio da batalha ele vire a casaca, como diz na linguagem, né? Popular, e ele começa a guerrear contra nós, manda esse povo embora. E eles voltam. Quando eles voltam, irmão, você lembra do episódio? Estava tudo destruído. As mulheres, as crianças, o gado, foi tudo levado daqueles homens. E a Bíblia diz que eles choraram, né? Em que se ouvia o grito dos homens por tudo que estava acontecendo. Homens de guerra, irmãos. Homens acostumados à batalha. Homens acostumados a pelejar. Mas por que eles choraram dessa imensidão, de forma tão gigante, tão grande? Por quê? Porque eles já estavam vendo uma crise, eles estão fora da pátria, eles estão fora do lugar deles, eles estão desconectados, não era isso, não é esse o propósito. Todos eles eram judeus, eles deveriam estar em Israel, mas eles estão fugindo de lá. E o que acontece? A Bíblia diz que os homens estavam a ponto de apedrejar a Davi. E Davi, naquele momento, ele liderou, ele disse, traga-me a estola sacerdotal. E ele consultou o Senhor. Senhor, devo ir perseguir aqueles homens? E o Senhor disse, vá. O Senhor vai me dar-los nas mãos? Te darei. E a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias. E eles voltaram, né? Recuperaram as suas esposas, seus filhos, o seu gado, despojaram os inimigos. Sabe, querido, o que eu aprendo ali com Davi? É que no momento de crise, eu não posso administrar, eu tenho que liderar. E como é que eu lidero? É buscando Deus. É buscando a estola sacerdotal, é consultando o Senhor, que foi isso que Davi fez. Então, queridos irmãos, nós estamos no meio de uma situação de pandemia, né? Não sei em que nível, alguns dizem que a parte pior já passou, né? Não sei, não faço ideia, né? Mas o fato é que, em primeiro lugar, eu preciso lidar com as minhas próprias emoções. Amém, queridos? Amém ou não amém? Né? Eu sei que está no silêncio aí, mas eu preciso lidar com as minhas emoções. Porque todos os dias, eu e você, estamos sendo confrontados com as notícias.
E a maioria delas não são notícias boas, a maioria. Salvo um irmão aqui, salvo um irmão ali, a boa parte do que nós estamos ouvindo são más notícias. Então eu preciso primeiro lidar com as minhas próprias emoções, porque eu ainda continuo sendo servo do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Ele não deixou de ser Deus por conta da crise. Segundo, eu preciso entender que no meio do caos, Deus está me levantando você para ser um agente de transformação. Primeiramente eu mesmo, mudando a mim mesmo, uma metanoia, uma mudança de mente, e ser usado nas mãos de Deus para mudar também no âmbito coletivo, ou seja, agora falando para nós como família, como igreja aqui, queridos irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu olho para o texto de Levíticos, a Bíblia fala muito claramente dos ofícios do sacerdote e deixa muito claro o que estes sacerdotes deveriam fazer. O texto está lá, foi lido já pela Vivi. E se você tem a Bíblia perto aí, você pode mais tarde consultar novamente. Levíticos 6, verso 8 até o verso 13. O fato é, querido, que a situação de crise, a situação difícil, as tribulações, ela gera o que eu chamo de cinzas sobre o altar. Ela gera cinza sobre o altar. Ela gera em nós esse sufocamento para que a chama não arda mais no coração. Para que esse esfriamento que eu estava citando anteriormente, ele se agrave, porque quem gosta de fazer churrasco aí sabe disso. Se você não limpar a churrasqueira antes, você vai ter que botar muito mais carvão, vai gastar muito mais energia para poder prender fogo lá. Mas o que se faz? Limpa a churrasqueira. Quem usou fogão a lenha, e eu usei bastante fogão a lenha, tem uma gavetinha embaixo, né? Põe a lenha na parte de cima e uma gavetinha embaixo. Quem usou fogão a lenha sabe o que eu estou dizendo. Quando eu vou de novo acender o fogo, eu puxo primeiro a gavetinha de baixo, porque ali é só cinza. E aí eu ponho aonde? Aquela cinza. Fora, longe. Costuma se colocar no campo. É ou não é? Quem usou fogão a lenha sabe o que eu estou dizendo. Queridos irmãos, escute bem, queridos. Eu entendo que todas essas situações de crise, de dificuldade, de lutas, elas geram em nossa alma cinzas sobre o nosso altar. E eu quero te fazer uma pergunta aqui, para já concluir a nossa devocional, antes de nós partirmos aqui para nosso momento de projetos e propósitos. Querido, o que é que tem feito você nesses dias enfraquecer a sua fé? O que é que tem desanimado o seu coração? O que é que tem feito você, nesse momento, talvez perder a motivação? A motivação. Quais são as suas lutas particulares, né? Ou até mesmo coletivas, na verdade, né? Que tem talvez trazido dificuldades para você manter um nível de fé estabilizado. Você entende o que eu estou dizendo? Porque às vezes a fé fica assim, né? Parece que aquele raio, igual a bolsa de valores, né? É um sobe e desce, é um sobe e desce. Agora eu pergunto, será que o projeto de Deus é que a minha fé suba e desça igual aquela bolsa de valores lá? Eu acho que não. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza que não. A Bíblia fala que é de fé em fé. É a Bíblia que fala, não sou eu. Então eu preciso entender, querido, que o que é que me faz ser instável na minha fé? Eu preciso ter essa leitura muito clara no meu coração e perceber que isso é cinza no meu altar. Isso precisa ser removido em nome de Jesus. O que é que me desanima na caminhada? O que é que me desmotiva de caminhar de vez em quando? Horas eu estou super bem, horas eu estou declinando. O que isso acontece? Por que isso acontece? Amados, eu aprendo lendo Levítico que estas cinzas que se geram no altar do Senhor, porque o altar da adoração, querido, não é mais no templo, não é mais lá na igreja Betel, ali na Benjamim. O altar da adoração no Novo Testamento é a minha vida, é a sua vida, em nome de Jesus. Eu preciso entender o seguinte, Deus, o que é que realmente tem feito com que a cinza se acumule nesse altar aqui, nesse coração. E eu quero dizer uma coisa para você aqui essa noite, igreja. Escute bem. O lugar de se colocar cinzas, escute, não é
para o seu cônjuge, não é para sua esposa, para o seu esposo. Ali não é lugar de se despejar cinza. O lugar de você despejar cinza, dores da alma, do coração, não é na vida dos seus filhos ou na vida dos seus pais. Não é ali que se despeja a cinza. O lugar de se despejar cinza não é no ouvido dos irmãos. Não. Ou até mesmo, né? Quem sabe despejar entre a igreja, soprar a cinza. Não. A Bíblia diz que a cinza deverá ser colocada fora do arraial. Está aqui escrito. E o que significa isso para os dias de hoje? Queridos irmãos, onde foi que Jesus Cristo, ele foi pendurado, ele foi morto? A Bíblia diz que era um lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira. E esse lugar era fora dos muros de Jerusalém. Sabe o que eu aprendo na Bíblia Sagrada? Sacerdotes do Senhor, olhem aqui para mim, por gentileza. Olhem para a sua tela, né? Já que não dá para olhar nos meus olhos, né? Eu aprendo que cinza deve ser colocados na cruz de Jesus, porque Ele é o único que pode realmente transformar a cinza do nosso coração, limpar o nosso coração, de forma que sejamos realmente limpos e renovados pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. As cinzas devem ser postas, sim, aos pés da cruz. E aí, escute bem aí, sacerdote. Escute bem. Eu não sou sacerdote, pastor. Tu és, sim. 1 Pedro capítulo 2. O que está escrito lá no versículo 9? Nós somos a geração eleita e o sacerdote real. Está escrito, não sou eu. Isso aí, sacerdote, era coisa do Antigo Testamento. Daquele modelo, é verdade. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus está me chamando para ser um sacerdote. E veja bem, querido, aqui é um outro assunto que eu não quero entrar. Não é nem segundo a ordem de Arão, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque foi sacerdote de Salém e foi rei de Salém. E a Bíblia está me dizendo aqui que eu sou um sacerdote real. Não é um sacerdote segundo Arão. Isso aqui é um outro tema. Não vou entrar nisso agora aqui nessa noite, porque não é o que eu quero me propor a falar. O que eu quero dizer, querido, é que eu e você como sacerdote, preste atenção, é dever meu colocar uma lenha nova. E sabe quando é que acontece a lenha nova? Todo domingo de noite. Negativo. A lenha nova, a Bíblia diz, não sou eu, né? Que pela manhã o sacerdote colocará lenha nova sobre o altar. Porque a Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o que é a lenha nova nos dias atuais, queridos irmãos? O que é a lenha nova? Por que a gente insiste na leitura bíblica diária e agora esse ano nós estamos fazendo em ordem cronológica? Por quê, irmãos? Porque isso é lenha nova. É lenha nova no altar. Por que a gente insiste? E agora nós estamos na semana do relógio de oração, porque vamos ter a ceia domingo. Por que a gente insiste em orar com propósito? Já fazem 4, indo para 5 anos. Sabe por quê? Porque isso é uma lenha nova sobre o meu e sobre o seu altar. Essas práticas, é justamente a lenha nova que o Senhor nos pede para que nós a tenhamos lá naquele altar. Por que a fé se esfria? Por que o fogo de Deus se apaga? Sabe por quê, queridos? Porque nós, muitas vezes, deixamos que toda essa crise, ela se acumule a ponto de que sufoca a oração, sufoca a leitura da Bíblia, sufoca o jejum, sufoca essas práticas que nós conhecemos como a lenha nova sobre o altar. Mas eu quero motivar o seu coração de novo, querido. Eu quero que esta noite você seja renovado em nome do Senhor, para que você use os seus dons, use os seus talentos. Use sim para servir a Jesus de todo o coração, em nome do Senhor. Amados, não há jovens demais para Deus, nem velhos demais para Deus. Não há. O que há para mim e para você, querido, é uma chamada de Deus, é uma estola sacerdotal que eu posso consultar. É um Senhor que todo dia de manhã diz, eu estarei contigo todo dia de manhã. O que eu tenho todo dia ouvindo da parte de Deus para mim, querido, é que Ele me enche, Ele me inspira de novo, aleluia. Queridos, em nome do Senhor, eu poderia aqui ficar discorrendo de todo o caos que nós estamos vivendo, mas eu deixo que o mundo faça isso, porque ele faz muito bem feito. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer a você, querido, anima o teu coração. Não permita que a cinza se acumule a ponto de que você não tenha mais vontade nem de orar.
Há muita gente que já não quer mais nem servir a Jesus. Já se sentem como acomodados. Olha, eu vou me sentar e eu acho que eu já estou aí, né? Sei lá, não tem mais nada que eu faça no Evangelho. Por favor, tire esse pensamento do seu coração se você está pensando isso essa noite. Porque Deus quer usar a sua vida. Você é um sacerdote real nas mãos do Senhor. Você, querido, foi escolhido. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor. Aleluia! Para que servamos a Ele de todo o coração. Eu quero que essa noite você motive o seu coração. Porque eu sei, queridos, eu sei. Porque nós somos seres humanos. E eu estou falando aqui com irmãos que são minhas ovelhinhas e eu os conheço. Eu posso até não falar com vocês todo dia, mas aquele com quem eu converso todo dia, ele revela corações, ele revela a alma. E aí nós intercedemos e oramos e pedimos: Deus, levanta a mão de novo desse Moisés, para que esse Moisés não pare, Senhor amado, de batalhar, não pare de lutar. Em nome de Jesus. Ou eu acredito naquilo que o inimigo está falando para mim, ou eu dou toda a confiança ao que o jornal está me dizendo, ou eu ainda continuo crendo que há um Deus, aleluia, que pode todas as coisas. Queridos irmãos, em nome de Jesus, eu quero, querido, te convidar essa noite para que você entenda. Eu estou falando aqui com o povo cristão, eu não estou falando com o povo mundano, eu não estou aqui pregando evangelização, eu não estou evangelizando vocês, amados, não estou. Eu estou aqui, na verdade, motivando o seu coração, porque você é um chamado de Deus. E você não pode simplesmente, por causa do momento, simplesmente sucumbir ao momento e deixar que essa cinza se acumule no seu altar. Não. Não, em nome do Senhor. Não. Se eu estivesse falando para um povo que não conhecesse Jesus, que não tivesse ainda entregado sua vida a Cristo, tudo bem. O meu confronto aqui seria outro, mas não é o caso. Então, querido, eu encerro as minhas palavras aqui, orando, agora, dizendo para você, querido, até porque nessa segunda parte, que eu não quero me delongar muito, é necessário que somente os sacerdotes estejam aqui nessa sala. Porque se alguém não se considera realmente um servo de Deus, um sacerdote, se não se considera alguém que Deus derramou graça, unção, e motivou e te libertou das trevas para que você seja uma testemunha viva do Senhor nos dias atuais, nem vale a pena você participar do segundo momento, não vale a pena. Mas como eu sei que eu estou falando com a igreja de Jesus, os chamados, os remidos no sangue do Cordeiro, eu quero que essa noite, amado, orar por você, para que você anime o seu coração. Reanime, acenda de novo essa chama no seu altar. E se você entende que há muita cinza aí, querido, remova essa cinza. Você é o sacerdote, remove ela e ateie uma lenha nova. Faça um novo propósito com Deus. Eu já cansei de fazer propósito com Deus, pastor. Faz de novo. Sabe por quê, querido? Porque todo dia tem cinza no altar. Todo dia deve haver lenha nova no altar. Por quê? Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Eu talvez estou sendo aqui um pouco até chato, porque eu já falei isso. Mas como eu entendo que todo dia tem cinza, todo dia, talvez eu vou aqui começar essas reuniões, querido, motivando o seu coração, motivando a sua alma. Em nome de Jesus. Pai, em parte falamos e em parte profetizamos. Estamos distanciados dos outros, mas o Teu Espírito tudo vê. O Teu Espírito, Senhor amado, ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Segundo o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Pai, e nesta hora, Deus amado, eu peço que o Senhor comece a retirar, Senhor amado, a cinza do meu coração e do coração, Senhor, dos meus irmãos, da Igreja Betel de Porto Alegre. Nós estamos num tempo de unidade, Deus. Eu não posso dar as mãos fisicamente, mas eu posso sim dar as mãos espiritualmente e pedir, ó Deus, e erguermos as nossas mãos juntos aos céus, como irmãos, como família que nós somos aqui nessa noite. E clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor por misericórdia. E clamar ao Senhor, essa cinza vai embora e que venha uma linha nova sobre o meu coração. E amanhã, quinta-feira, o que a gente faz? Amanhã a gente remove de novo a cinza, porque isso é dever do sacerdote. E nós vamos colocar uma linha nova de novo amanhã, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar. Senhor, e daqui a uma semana nós vamos ter que voltar aqui de novo, Senhor amado, lá na cruz.
pedindo perdão pelos pecados, removendo cinza de novo, e mais uma vez orando, e mais uma vez jejuando, e mais uma vez clamando ao Deus Todo-Poderoso. Porque é, sim, o nosso dever enquanto sacerdote, Pai eterno, Pai de amor, Pai querido. Senhor, acende a chama, Deus, no coração dos meus irmãos. Não permita, Senhor, que o coronavírus, ó Deus amado, ó Deus querido, faça cessar o fôlego da vida. Não é esse ar aqui, Senhor amado, mas esse ar que enche aqui dentro da alma, que nos dá esperança para o amanhã. Não permita, Senhor, que a crise financeira, Senhor amado, rompa, ó Deus querido, o fôlego de vida. Não permita, Senhor, que a crise política, ideológica, filosófica, Senhor amado, arruine, Senhor, os corações. Não permita. Nós estamos aqui, Senhor, essa noite colocando uma lenha nova, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É o nosso dever clamar, clamar e clamar ao Senhor. Senhor, eu quero orar aqui, Pai, para que se alguém entre nós nessa sala, Senhor, nós somos aqui 36 salas abertas agora. Se há aqui, Senhor amado, alguém dos nossos irmãos e irmãs que percebe, Senhor, que o seu coração está realmente, Pai, com muita cinza, Senhor, eu oro para que agora, Senhor, essa cinza seja colocada lá na cruz de Cristo, porque o Senhor levou sobre si, Senhor amado, estas dores, essas angústias, ó Deus amado, essas enfermidades de alma, de espírito, de coração. Tu carregou isso, Senhor, naquela cruz. Tu te fez maldito em nosso lugar, Senhor amado. E eu peço, Senhor amado, que agora que nós estamos voltando, Senhor amado, nós queremos atear essa linha nova da oração e da palavra de Deus e dos jejuns, ó Pai. Sim, Paizinho, sim, Paizinho. Nós somos o teu povo, o povo escolhido do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em nome do Senhor. Assim nós oramos. Assim nós cremos. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero dizer para você aqui essa noite, deixa eu botar aqui meu carregador. Pode ser tempo ruim, viu? Mas eu termino essa devocional dizendo assim, ó. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Eu creio. E é por isso que eu, às vezes, eu estou desanimado, porque somos seres humanos. É por isso que, às vezes, o meu coração está triste. E aí, o que eu faço? Eu disse, Senhor, eu vou ter que avançar para aquilo que está diante de mim, para aquilo que há um alvo, e eu preciso perseguir o alvo em nome do Senhor. Somos seres humanos, e eu sei que talvez não, com certeza, eu e você passamos essas tristezas na alma. Mas eu creio também que há uma lenha nova, há uma palavra de Deus todo dia para mim e para você. Amém, igreja? Que assim seja. Que bom. Eu quero passar aqui para o segundo momento, e eu aqui vou abrir minha telinha aqui com vocês. Deixa eu só colocar aqui no ar aqui. Pastor, Fala, Vivi. eu só queria, enquanto o senhor falava, veio algo no meu coração que me fez lembrar que nós também temos no Velho Testamento o exemplo de Abraão, que quando saiu, que andou até chegar em Canaã, ele também teve muitas dificuldades no deserto, e quantas vezes ele ofereceu, né, na pedra o holocausto. Quantas vezes ele teve pessoas ao redor dele que duvidaram, né? Mas ele sempre foi fiel. E uma outra coisa que o senhor falou numa outra oportunidade que me fez lembrar é a porta estreita. A gente tem o conhecimento dessa porta. Quantas pessoas nem sabem que essa porta existe. Então, a nossa vida, a gente não veio para sempre viver
num parque de diversões, né? Nós viemos muito mais para o trabalho, né? Deus Deus não nos deu o ócio, né? Nos deu a diversão, mas a nossa vida é muito mais trilhada em trabalho, em caminhada, né? A caminhada pelo deserto. E é sobre isso que eu quero falar, Vivi, agora, a partir de agora, né? Primeiro a gente remove a cinza do altar e agora nós vamos colocar uma lenha nova nesse coração aí, né? Amém. Eu quero falar sobre o que Deus tem colocado diante de nós. Não é para mim, mas para nós, como igreja, como servos de Deus. Obrigado pela tua participação aí, viu, Vivi? Amém. Desculpa, pastor, interromper, mas foi muito forte isso e eu não consegui ficar calada. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu falei e vou repetir para vocês que lá no comecinho, quando eu estava introduzindo, que visão vaza, né? Visão, tu tira o I, bota o A, vai embora. E eu vou ser aqui repetitivo com algumas questões e não me tenham por chato, mas me tenham por alguém que sabe para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, em nome de Jesus. E eu vou ser insistente nessas coisas até que Deus diga, eu tenho um outro plano, mas hoje não, ao contrário, tá bom? Queridos, quais são os nossos alvos e os nossos propósitos? Por que eu insisto? Isso não é com vocês aqui com a Igreja Betel, aqui da Matriz, viu, irmãos? Ontem, à tarde e à noite, nós passamos com os nossos obreiros, cooperadores aqui, os pastores do campo de Porto Alegre, né? Falando e insistindo a respeito de que nós precisamos saber aonde que nós vamos. Porque senão, queridos irmãos, é um despender de força, de energia que não chega a lugar nenhum. E há um monte de gente frustrada, cansada, inclusive, de servir e seguir a Deus, porque não sabe para onde vai. E qualquer coisa é importante no reino. É verdade ou não é? Aí a gente gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energia e no final, o que acontece? Língua de fora, todo mundo cansado e frustrado porque não chegaram a objetivo nenhum. Irmãos, escute bem, Deus tem algo para nós enquanto igreja. Onde nós queremos chegar, aonde nós queremos ir como igreja. Então eu vou insistir com você nessas questões, em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque eu amo o planejamento. Sabe por que eu amo planejamento? Porque Jesus ensina sobre planejamento. Jesus, ele sabia exatamente qual era a sua missão, ele não se atrapalhou com as muitas vozes. Ele não sabia, ele tinha convicção do que ele veio fazer aqui na terra. E ele não se atrapalhou. Quiseram levantá-lo rei, você lembra do episódio, né? E ele se ocultou. Não fui chamado para ser rei. Quiseram apedrejá-lo, matá-lo a pedradas. Ele se ocultou, porque ele não veio para morrer a pedrada. Ele sabe exatamente o que vai fazer e qual é a sua missão. Querido, eu e você temos uma missão e nós temos que saber aonde chegar e como chegar lá. Certo? O que eu tenho falado constantemente? Né? Ao longo desses 4 anos, nós temos que organizar os nossos trabalhos, eventos, nossas programações com alvos e objetivos. O que é isso? Isso é propósito. Logo ali. Quando eu estou organizando as coisas que eu estou fazendo no reino de Deus, eu preciso saber aonde eu quero chegar com isso. Isso é um propósito. E aí, então, dentro desses propósitos, eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida como igreja neste lugar. E isso é ser relevante. É poder ser relevante na missão que eu estou desempenhando. E a minha missão não é assim, é porque ele está falando agora para líder. Irmão, eu estou falando com sacerdotes reais. Eu e você temos uma chamada de Deus. Amém? Queridos, eu falei e insisto muito sobre a batida do coração em todos os membros. E para isso eu traduzo a palavra em unidade. E durante esses 4 anos eu tenho falado sobre cuidar de cada um, nesse discipulado 1 a 1, a ponto que chegou uma revista da Escola Dominical que ficou um ano inteiro trabalhando sobre isso. E nós já falamos isso já há 4 anos aqui. Certo, queridos? Então isso tem sido uma constante em nossos encontros. Então, qual é o propósito afinal? Unidade, cuidado e relevância. Certo? Está aqui. Quando eu falo de batida de coração, e vocês já me ouviram falar isso constantemente, eu falo de unidade. Quando eu falo que nós temos que aprender a cuidar e ser cuidado, eu falo desse segundo plano aqui, que é o cuidado. Quando a gente fala em saber o propósito e a missão que Deus quer para nós como igreja, eu falo de relevância. É não ficar mirando em qualquer coisa, é saber onde a gente está indo, certo? Agora, o que eu tenho falado nesses últimos tempos agora, e comecei já desde o finalzinho do ano passado,
eu preciso praticar, eu preciso sair agora desse discurso e tornar esse discurso prática. Por quê? Porque se esse é o propósito, então eu preciso entender que esse é o processo. Senão a gente se atrapalha. Irmãos, é muito simples. Por exemplo, talvez alguém aqui entre nós não tem carteira de motorista. Tá? Como é que a gente faz? Pega o carro e sai dirigindo. Não, tem um processo. Mas o propósito não é ficar em autoescola a vida inteira, é ou não é? O propósito é ter a carteira de motorista para poder dirigir, a habilitação. Mas eu preciso fazer um processo para ir no meu propósito. Vocês estão entendendo, queridos? Né? A mesma coisa no reino. Se eu tenho um propósito, eu preciso então entender o processo para que o propósito se cumpra. Então, queridos, eu preciso entender que se nós estamos sendo levantados por Deus para andarmos em unidade, cuidado e relevância, é nessa linha, nessa faixa, né, que Deus quer que nós venhamos a caminhar e andar, em nome de Jesus. Certo, queridos? Então, como é que eu transformo esse discurso todo de 4 anos em prática? Quando eu falo aqui de mesmo uma batida de coração, eu falo de unidade. Bom, se eu estou falando de unidade, irmãos, o que é unidade? Eu preciso, em primeiro lugar, entender que a minha unidade, em primeiro lugar, se dá com Deus. Né? Repitam comigo com os microfones fechados. A minha unidade, em primeiro lugar, se dá com Deus. Eu não posso ter outra unidade acima dessa. Essa é a primordial. A primordial. E aí vocês, agora, veja bem, abra bem o seu entendimento para você entender aqui, né? Desliga a TV se você está olhando televisão, né? Não olha na internet agora, não olha o WhatsApp, por favor. Senão vai perder o fio da meada aqui, né? Queridos, como é que se pratica a unidade com Deus? A unidade com Deus, ela se demonstra na adoração e no amor ao Senhor. Um fariseu perguntou para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? E o mestre Jesus fala claramente: amarás o Senhor teu Deus de que jeito? Todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Querido, não é ame o Senhor. Não. Ame ao Senhor com 3, pelo menos com 3 funções, propósitos aqui. Tá certo? Tá lá, Mateus 22, verso 37, versículo 38. Irmãos, por que a gente gosta de ler, a gente está insistindo com a leitura bíblica diária e com os propósitos de oração? Por quê? Por que eu estou falando sobre atear a lenha, querido? Porque eu demonstro que eu estou um com Deus. Como? A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz, não sou eu, né? Olha, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. O que é mandamento? Tá aqui. Opa, não dá para ver? Agora dá. Aqui. Tá aí. Mandamento. Bíblia Sagrada, irmãos. Por isso que a gente lê Bíblia todo dia. Por isso que a gente está no propósito. Para que a gente tem que colocar todo ano, pastor? Todo ano vai ter Bíblia Sagrada para a gente. Por quê? Porque se nós estamos dizendo que nós amamos a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, se vocês me amam, vocês devem guardar a minha palavra, guardar os meus mandamentos. Então a nossa igreja está perseguindo esse propósito. Né? Por que a gente está orando com propósitos aqui, irmãos? Porque a minha unidade com Deus, né, com o Senhor, ela se demonstra nessas práticas, nessas disciplinas espirituais. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para a gente agora aqui. Irmãos, todo dia no Betel News, né, vocês recebem uma oração de 2 minutinhos e um bannerzinho, relógio de oração. É ou não é? De novo, meu Deus. Pois é. Mas o que significa isso? Isso significa que esse discurso de ser um com Deus é uma prática. Por isso que a gente faz relógio de oração. É por isso que o mês que vem nós vamos fazer Semana das Primícias. É por isso que a gente entra no propósito de 40 dias de jejum e oração da CIB. Sabe por quê? Porque eu não posso discursar que eu sou um com Deus. Eu tenho que praticar que eu sou um com Deus. É por isso que a gente faz essas coisas, irmãos. Vocês estão entendendo aqui? Isso é processo para o propósito. O meu processo é semana,
relógio de oração, semana das primícias, 40 dias de jejum oração, leitura bíblica diária, processo. Para quê? Propósito, unidade com Deus. Vamos avante. Vamos lá. Unidade, batida de coração que eu estou falando aqui, né? Segundo lugar, não sou eu que estou dizendo, é o texto bíblico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e com todas as tuas forças, né? É o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não fui eu que inventei isso, viu, irmãos? Não fui eu que inventei isso aí, foi Jesus que inventou. Tá? Não tem nada a ver comigo, é ele que falou. Queridos, e o que significa então? Vamos lá, eu já falei da prática, né, do que é a prática da unidade com Deus. Agora, o que é a prática da unidade com os meus irmãos? Em primeiro lugar, então, né, coloquei aqui uma listinha para a gente, está aí no banner para vocês, né? A unidade com os meus irmãos está no desejo e na promoção de estarmos juntos nas celebrações de final de semana. E dia de semana também, é claro, para quem pode, mas para quem não pode, está impossibilitado. Irmãos, não pode, é impossível eu querer inventar alguma coisa no final de semana que não seja estar lá cultuando ao meu Senhor. Tá, tudo bem, a gente está num tempo de pandemia, isso tudo é compreensível, mas vai passar esse negócio em nome de Jesus, né? Mas eu não posso inventar alguma coisa nesse momento em que eu estou ali com os meus irmãos. Domingo às 19, né? Não posso. Eu preciso estar lá, queridos irmãos. Eu preciso estar lá, em nome de Jesus. Porque isso é uma prática de que o meu desejo, o meu amor que eu sinto também por meus irmãos, eu promovo de minha parte estar lá, cultuando a Deus no domingo à noite, em nome de Jesus. A unidade com os meus irmãos está no investimento e na promoção de que isso se torne uma prática, uma real, né? Uma realidade prática. Tá? O que significa uma realidade prática, queridos irmãos? Ora, o que eu posso fazer, então, para promover essa unidade com os meus irmãos? Só um pouquinho, para aí, eu moro em tal lugar e neste tal lugar mora um irmão que não tem carro. Irmão, vem comigo. Isso é uma realidade prática. Eu já tenho conversado, inclusive, aqui com a diretoria, né? O Rogério, estou com minha tela pequena aqui, estou vendo só o Rogério agora aqui, né? Da diretoria, e ele vai confirmar isso comigo. Irmãos, nós estamos aqui, passada a pandemia, nós queremos colocar aí condução na igreja. Já falamos isso. Mas eu não preciso, pastor. Você não, mas tem gente que precisa. E nós queremos, se nós estamos falando que nós queremos praticar unidade com os meus irmãos, eu preciso fazer tudo o possível para que isso se torne uma realidade, senão é o pastor discursando. De novo vem ele com esse discurso aí. Não. Mas isso gasta, pastor. Gasta, irmãos. Mas eu não chamo de gasto. Se eu tenho um propósito, eu chamo de investimento. Aí é investimento. Então, o que é isso? É tornar real esta prática da nossa unidade. Unidade com os meus irmãos está no sentido de que está na promoção e suporte uns aos outros. É aquilo que o Evangelho de Marcos discursa em todo o tempo. O servo do Senhor. Jesus, o servo sofredor. Jesus fala, e talvez é o maior, é o ápice, né, da carta de Marcos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 42, se não me foge a minha memória, me parece que é isso aí. Amados, se essa é a prática de Jesus e ele me chama para ser seguidor do Mestre, eu preciso entender que também deve ser a minha prática. Eu preciso promover e dar suporte. Eu não preciso ficar esperando que alguém ministre ou pregue para mim, ou que alguém venha simplesmente suprir as minhas necessidades. Querido, eu estou falando com o povo de Deus aqui, amém ou não amém? Eu estou falando com sacerdotes reais, com o povo adquirido de Deus. Eu estou falando com a nação santa do Senhor, aleluia. Amados, Deus está nos chamando para o trabalho, para o serviço, para nos colocarmos à disposição dele, para o reino dele. Como é que eu atendo alguém então, pastor? Como é que eu posso fazer isso prático? Olha, quando você serviu um daqueles pequeninos, a mim você serviu. E é isso. O discurso ele se torna prática
no sentido da unidade com os meus irmãos, né? É que a unidade com os meus irmãos, está lá na letra D, está em que a minha prioridade como servo de Deus é o bem maior e comum a todos. O meu plano, o meu projeto é cooperar com toda a igreja, com todos os meus irmãos. Esse é o meu plano, esse é o meu projeto. Amém, querido? Esse é o teu projeto, né? Esse é o teu plano. Deus nos chamou para isso, para que nós venhamos a cooperar. Nós somos uma grande família, meus amados irmãos. Eu sei que todos aqui, podem até não ter filhos, mas todos aqui certamente têm um pai, né? Tem uma mãe, alguns até, quem sabe, já até partiu, né? Mas vários aqui teve irmãos. Até a gente, às vezes, né? Ou não é? Eu tive uma família já, uma estrutura um pouquinho grande, né? Nós éramos 5 irmãos. Gente, coisa mais impressionante, né? Porque a gente é muito diferente. A fisionomia é a mesma, mas em termos de pensamento, nós pensamos muito diferente. E é tão interessante que a gente discorda um do outro, mas na hora da necessidade é tão maravilhoso ver a família toda unida, todo mundo se ajudando. Queridos, não é à toa que a gente se chama de irmão, né? Eu preciso entender que o meu plano, o meu projeto, né, é realmente cooperar com todos, em nome de Jesus. Amém? Isso é tornar discurso e prática a respeito de unidade com os meus irmãos, de batida de coração. Quando eu falo aqui, queridos irmãos, sobre o cuidado, né? Quando eu coloquei lá no começo, né? Cuidar de cada pessoa individualmente, ou seja, esse 1 a 1, esse cuidado, eu já citei sobre isso. Por que nós temos entendido ao longo desses anos, e a gente já falou isso inclusive numa ceia de 2019, né? No final ali de dezembro, que nós íamos dar uma importância a esses pequenos grupos. Eu não estou falando de modelo, eu falo de pequenos grupos, né? Porque a gente observa que ali naquele pequeno grupo, as pessoas elas são cuidadas. Eu não vou citar nomes porque eu não tenho essa autorização de dizer, mas eu estava reunido esses dias com líderes de ministério aqui, né, que estão com a gente aqui, estão na sala inclusive, e ele trouxe esse relato. Pastor, Beltrano, ele está se sentindo um pouco afastado, mas eu tenho ligado para ele. Mas eu acredito que agora é necessária uma intervenção mais forte, mais pastoral ali na vida daquele irmão. Eu disse, Senhor, obrigado, Jesus. Por quê? Porque eu não estou sabendo disso, mas esse irmão que está lá pertinho dele sabe, e ele conseguiu fazer essa ponte. Para quê? Para puxar o irmão, para não deixar o irmão cair no abismo aí, né? Em nome de Jesus. Por isso que é a importância de ser cuidado, né? E ser um cuidador. É bom ser cuidado, né, irmão? É maravilhoso. Para quem é casado, então, sabe o que eu estou dizendo. É bom demais. Mas, queridos, Deus não me chama só para ser cuidado. Deus me chama para ser um cuidador. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, querido. Nem estava na minha pauta aqui, né? Por que a gente pede, Deus, enche-me do teu espírito? Para quê? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes eu e você já oramos, Senhor, enche-me do teu espírito? Ora, isso tem objetivo, minha gente. Atos capítulo 1, versículo 8. Né? E derramarei o meu espírito, né, sobre vocês. Para quê? E sereis minhas testemunhas. O Espírito ele é derramado para que eu seja uma testemunha, para que eu seja um cuidador, para que eu seja um servo, para que eu fale, para que eu edifique, para que eu renove, para que eu estimule, para que eu abençoe outras pessoas. É para isso que o Espírito vem sobre mim, queridos irmãos. Alguém um dia disse assim para mim, pastor, por que Deus não me dá dons? Aí eu disse assim, a minha pergunta foi meio judaica, né? Para que tu quer os dons? Aí ele parou. Não respondeu. Porque dom, querido, não é para você ficar guardando. Dom é para ser usado para o serviço. É para você ser servo de Deus. É para isso que Deus dá dons. É para isso. Se você não tem a disponibilidade de servir a Deus, não tem razão nenhuma de você ter dom. Não tem. Então você fique quieto aí na sua, aí que é melhor. Hoje é um servo de Deus, graças a Deus por isso. Eu já falei bastante do ofício do sacerdote, né? O sacerdote real. E abençoar aqui, né, a vida uns dos outros. Por isso que esse cuidado... Lembra que eu aqui no Zoom ano passado, irmãos, insisti tanto sobre o discipulado prático? Irmãos, eu não estou fazendo nada sem propósito, viu, queridos? Eu não estou falando sem propósito, eu estou falando com propósito. Eu passei o ano inteiro de 2020 no Zoom quarta-feira. Quem esteve conosco aqui viu que eu falei e eu insisti diversas vezes sobre discipulado prático. Por quê?
porque eu não tinha o que falar, porque eu não tinha o que dizer. Não, amada, porque eu queria que isso aqui, ó, que vocês estão olhando na tela, se torne uma prática. É para isso. Amém, queridos? Fiquem tranquilos, eu já estou quase acabando. Olha lá, número 8 agora. Do discurso para a prática. O que é isso quando eu falo sobre compreender a vontade de Deus para nós como igreja? Isso é relevância. E o que é prática disso, irmãos? É compreender que esta é a nossa missão, a nossa tarefa como servos de Deus. Eu preciso compreender essa tarefa que o Senhor me dá. E como eu estou falando aqui, eu só sou cheio do Espírito de Deus para ser uma testemunha em Jerusalém, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. É para isso que eu sou cheio do Espírito Santo. É para isso. Essa é a grande questão pelas quais Deus ele derrama dons, ele derrama talentos. Para quê? Para que eu sirva a Ele, para que eu ponha em prática essas coisas, queridos irmãos. Amados, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos aquilo que o pensamento diz que é. Porque eu tenho certeza que você já ouviu assim, eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de executar, eu não sou capaz de realizar tal coisa. E é uma verdade, porque eu mesmo eu sou incapaz totalmente. Mas quando eu olho e eu lembro do Espírito que está derramado sobre a minha vida, querido, eu me torno realmente um gigante. Né? Ainda mais para mim, isso me enche a minha alma, porque eu sou pequeno, sou baixo, né? Então, aquilo me deixa grande. Porque eu me sinto realmente um gigante. Por quê? Porque eu sei o Espírito que Deus derramou sobre mim. Então eu não sou aquilo que a minha mente fica dizendo para mim todo dia. Tu não tem condições mesmo, até magrinho, franzino aí, né? Tu não tem condição. Né? Bom seria se tu fosse um cara grandão, forte, 2 metros de altura, aí põe até medo, né? Mas aí eu lembro, né? Na verdade é o seguinte, Deus não é eu, é o Senhor, porque eu já morri já faz algum tempo. E a vida que eu estou vivendo agora, eu vivo ela na fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, eu e você, escute bem, Deus te deu dons, Deus te deu talentos para que você sirva a Ele de todo o coração. E é por isso que os nossos anexos sociais estão aí, irmãos, para que a gente trabalhe em nome de Jesus, para que a gente seja bênção para a nossa comunidade. Talvez você vai dizer assim para mim, pastor, eu não quero fazer esses trabalhos, pastor, minha chamada é outra. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Ontem terminou o culto, ontem de tarde, e eu peguei o carro, saí correndo, cheguei atrasado lá na Santa Rosa. A irmã Adélia, inclusive, trouxe ontem a reflexão da palavra, e o Senhor ministrou ao meu coração. Abra as portas do templo. E hoje, quando eu cheguei lá falar com Wesley, né, na secretaria, eu disse assim, Wesley, a partir de hoje essa porta não fecha mais, viu, querido? Enquanto tiver alguém aqui, tá, eu ou tu estiver aqui dentro, nós vamos manter aquela porta da frente lá aberta. Ele me olhou. Por quê, pastor? Porque se tocar a campainha, nós vamos abençoar. Se for um mendigo, nós vamos dar alguma coisa para ele comer. Se for alguém que é um instruído, nós vamos orar pela vida dele. Nós vamos dar a Bíblia para esse povo, nós vamos panfletear lá na frente. Querido, eu não vou estar todo dia na igreja. Inclusive, eu tenho já uma agenda marcada lá em TAPS, então eu não vou estar todo dia lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Amados, se você tem disponibilidade, sirva ao Senhor. A igreja vai estar aberta todos os dias. Todos os dias. A partir de hoje, a igreja já está aberta para que a gente sirva ao Senhor nas partes da tarde. Quando tiver alguém lá, um de nós dois, como servos e obreiros, eu disse para ele, querido, né? E antes de ser pastor, presidente de igreja, eu sou servo de Deus Altíssimo. Antes de ser secretário da igreja, tu é servo de Deus Altíssimo. Deus quer te usar, Deus quer me usar para ser bênção na Benjamin Constante. Então nós vamos abrir a igreja. E ele topou, disse amém. Já tirei na hora do meu chaveiro lá, a chavezinha da igreja, está aqui. Nós vamos abrir o portão da igreja agora, ponto. E Deus vai nos cuidar, irmão Claudemar, em nome do Senhor. Não vai ter assalto lá. Em nome de Jesus. Nós vamos manter todos os protocolos, fiquem tranquilos. Queridos irmãos, eu quero ir me direcionando já para o final aqui desse nosso momento, do nosso encontro. Eu quero considerar, né? Considerar algo aqui sobre... Benção, Thelma, já vi o teu recado, tá convidada, viu? Entrega as tuas tardes também lá, servindo a Jesus. Considerar aqui algumas questões finais sobre discurso e prática, queridos. Irmãos, as considerações que eu tenho falando sobre discurso e prática aqui, é que todos nós temos dons, talentos para desenvolvê-los. Não é para ficar guardado aí no seu coração, na sua alma. Que todos nós
fomos chamados para desempenho do ministério. Todos nós. Leia o texto de Efésios 4, 11 e 13. Isso eu vou abordar no nosso outro encontro, tá? Mas está lá. Que Deus nos deu capacidade para sermos relevantes em sua obra. Queridos, não faltam 3 meses para a colheita. Erguei os vossos olhos e vede, os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Queridos irmãos, deixa eu arredar aqui. Tô atrapalhando a lousa aqui, né? Pronto. Que as situações, as palavras mal proferidas, as incompreensões não podem parar o nosso chamado de sermos servos do Deus Altíssimo. Nós avançaremos em colocar os nossos dons, os nossos talentos à disposição do Senhor. É isso que nós vamos fazer. E é isso que você está sendo desafiado por Deus e por seu pastor, em nome do Senhor Jesus. Receba com alegria no seu coração essas palavras, queridos, em nome de Jesus. E eu finalizo dizendo o seguinte: ok, bonito, achei legal, mas e agora? E agora? Como é que eu posso ser útil aqui no ministério? Amado, promova a unidade. Promova a unidade. Como é que eu promovo a unidade? Priorize. Sim, pastor, a pandemia, tudo bem. Mas eu não estou falando isso agora na pandemia, viu, irmãos? Eu falo isso desde março de 2017. Aliás, desde 16 de dezembro de 2016, lá no Salão Social da Igreja. Tá? Então não é a pandemia que vai mudar meu discurso. Não é a pandemia que vai mudar os meus propósitos, os nossos alvos, os nossos objetivos como igreja. Amém, querido? Eu fico feliz assim, porque aqui vocês vão ser obrigados, eu vou entender que vocês disseram amém, que está tudo desligado mesmo, então eu fico feliz aqui. O fato é, querido, que como é que eu posso ser útil no ministério? Priorize estar junto. Pare, não arrume outro compromisso, principalmente nos cultos principais da igreja. Não arrume outro compromisso. Esteja lá nas maiores celebrações. Pastor, eu já tenho uma certa idade, eu já não consigo mais. Então esteja na ceia, se você não pode, não tem mais condições físicas para estar em todos os cultos principais da igreja. Mas esteja lá, querido. Não só isso. Isso é promover a si mesmo, né? Mas se você está vendo que há pessoas que saíram, que não estão em lugar nenhum, querido, faça alguma coisa. Deus está te dando dons, talentos, capacidade, está te dando aí, né, telefone hoje aqui que a gente consegue falar até de graça, irmãos. Ô, benção, tu paga lá 25 pila, como diz o gaúcho, e a gente fala à vontade no telefone, né? Meu Jesus, se foi aquelas contas de 600 reais, 400 reais, lembra? Se foi, irmãos, para quê, irmão? Para que você fale ilimitado. Não jogar a conversa fora, mas dizer, irmão, sinto tua falta, irmão, quero orar com você, irmão, Deus está te chamando, irmão, volta para o caminho, irmão, vamos acender a chama de novo no coração, em nome de Jesus. Segundo, como é que eu posso ser útil no ministério, pastor? Seja um cuidador, sim, amado, e se envolva nos ministérios da igreja. Eu vou falar aqui, viu? Estou sendo gravado, isso é um problema. Que depois alguém vai lá mais tarde, lá vai querer olhar para ver o que eu falei, né? Vou tomar uma água. Essa água foi só para ver como é que eu falo isso. Mas chegou para mim, isso faz o quê? Uns 2 anos atrás, 3. Alguém disse assim para mim, pastor, tem tanta gente boa no ministério, tanta gente boa, mas eles não querem mais liderar o ministério. Eles não querem mais. Acham que já estão passados. E eu vou ouvindo essas palavras, irmãos, e eu não vou tomando atitudes, né? Eu vou chamar o cara do gabinete, vamos conversar, vamos marcar uma visita, vamos lá. Não. Porque eu entendo que a obra do ministério ela é feita pelo Espírito Santo. Então eu dobro os meus joelhos. Eu digo, Deus, e agora, Senhor? Sabe, irmãos, meus irmãos, eu quero te dizer, querido, que se você entende da parte de Deus, que Deus te deu um dom, que te deu um talento, se envolva nos ministérios da igreja. Se envolva, faça alguma coisa. Olha só, eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui, irmãos. Eu estou angustiado, com a minha alma angustiada alguns dias atrás, viu? Estou em casa, vou falar mesmo, né? Depois vocês olhem por mim, inclusive. Estava angustiado, porque a agenda, sabe, irmãos? A agenda, ela toma conta, né? A minha esposa está me ouvindo aqui, que eu estou em casa agora, né? E hoje a gente só se viu das 18h30 até as 19h30 antes de nós iniciarmos aqui.
Aliás, nem isso, porque aí ela começou a dar uma aula. Nós nos vimos hoje das 17h30 às 18h30. Porque eu levantei hoje bem cedo de manhã e já saí para a rua, almocei fora e assim foi o dia inteiro. E eu tô com a minha alma angustiada. Por quê? Porque eu vejo vários dos nossos irmãos que eram ali cooperadores com a gente, né? E não estão mais, não estão. E alguns nem na live participam mais. Eu disse, Deus, que dor na alma. E eu disse, Senhor, me dá uma luz, Pai. Comecei a orar por isso. Sabe qual foi a bênção, queridos? Grupo de visitação. Mas não dá para visitar, nós estamos em pandemia. Aí eu lembrei o quê? Televisitas. Queridos, que maravilha! Que maravilha! Ah, mas não é o pastor. Ah, mas o pastor é um homem, né? É um homem comum, igual os outros irmãos. Não tem nada de diferente. Não, mas a oração dele é mais forte. Bom, se tem alguma coisa escrita na Bíblia, vocês me orientem, porque eu nunca vi nada escrito igual. Nunca vi. Né? Porque o que eu creio, queridos irmãos, é aquela visão de Jetro, quando ele fala para Moisés, reparte, que haja homens e mulheres aí, né? Para o nosso contexto agora, né? Sábios entre vocês. Pessoas de capacidade que podem te ajudar a carregar. E meu coração me aliviou, sabe por quê? Eu tinha uma lista aqui, eu acho que era de uns 20 nomes, eu acho. E eu disse para a Jura na ocasião, Jura, tem 20 nomes aqui que eu não consigo, preciso, mas eu não consigo dar conta. Ainda mais agora com a pandemia, o negócio ficou pior ainda, né? Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe quanto tempo esse grupo levou para visitar os 20? Dar uma ligadinha? 2 dias. E eu tinha esses nomes já fazia 3 meses no meu coração orando por eles. Amados, isso é só um exemplo. A IBD se uniu com a igreja de crianças e fizeram aquele momento gostoso na Páscoa. Se envolva nos ministérios. Olha, queridos, eu poderia ficar aqui falando, o coral esses dias promoveu um chá virtual. E eu fiquei dizendo, Deus, que maravilha, que bênção. Por quê? Porque nós estamos fazendo alguma coisa, Senhor amado, para que nós estejamos em unidade. Alguns dias atrás, alguém entre nós esteve com uma necessidade grande. Os jovens fizeram uma ação, levou 24 horas e alcançaram uma oferta expressiva para essas pessoas necessitadas. Senhor, eu fiquei pensando aqui, alguns dias aqui, vocês talvez acompanharam, o nosso Ministério de Casais promovendo uma série em família, né? E até usando aquele logo meio Netflix, assim, disse, olha que legal, o propósito foi pegar a turma mesmo, né? Eu pensei comigo, esse camarada fizeram para pegar a turma mesmo. A Netflix está bombando hoje, né? As nossas irmãs, através do Ministério Feminino, do Dorcas, têm promovido esses encontros, irmãos. E o que a gente ouve depois é Deus curando, é Deus restaurando alma, Deus restaurando corações. Eu poderia ficar falando aqui do Ministério de Intercessão, que nos ajuda e ombreia quando nós falamos sobre oração e palavra conosco aqui, queridos. Meus amados, se eu fosse falar agora dos anexos sociais aqui de Porto Alegre, lá de Cachoeirinha, queridos irmãos, tem sido uma bênção. Semana passada eu estava aqui com o Melo, né, com o nosso prefeito de Porto Alegre. Semana passada, o prefeito de Cachoeirinha estava nos recebendo enquanto a Bobs de Cachoeirinha. Irmãos, Deus está agindo, Deus está fazendo coisas, se envolva. Nós estamos distribuindo 1,5 tonelada de alimentos por mês, para as pessoas. Os índios estão sendo alcançados. Irmãos, tem tanta coisa que está acontecendo nos ministérios, irmãos, tanta coisa. Eu poderia ficar aqui citando. Hoje, um pastor disse assim para mim, pastor Gerson, que interessante, porque logo que saiu a pandemia, a primeira igreja que a gente viu da nossa convenção que despontou em atender os irmãos através das mídias e das comunicações foi a Betel de Porto Alegre. Vocês não perderam tempo, vocês foram rapidinho e todo dia tem programação. É verdade. E eu disse assim, glória a Deus, irmãos, mas é que tem uma equipe aí que, os camaradas assim, se bobear, a gente fica para trás. Os caras são bons. Meus amados irmãos, eu termino dizendo, faça a diferença. Faça a diferença. Seja relevante no seu chamado, no seu dom, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? A última lâmina, na verdade, nem precisava, mas é só para deixar aqui para vocês, tá? Ficou meio pequenininho aqui, não dá para ler muito bem, né? Só quem está com computador, né, consegue enxergar. É a agenda do mês de maio. Mas você não se preocupe com essa agenda, porque ela vai ser colocada até o final de semana no Betel News, tá? Mas eu já estou só antecipando aqui com as datas, tá? Então, vocês quiserem dar uma olhadinha já enfim, conferindo, né, o que nós temos pela frente, tá bom? E eu quero agradecer, queridos. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. A nossa proposta aqui, eu falei já, repito, né? Não é reunião administrativa, não é relatórios financeiros, não é relatórios de atividades ministeriais, não é isso.
Nosso encontro de família, dessa reunião aqui da unidade, é para que eu e você entendamos o propósito, né? Caminhemos com propósito, entendendo que Deus está nos chamando para um tempo de unidade, de cuidado e de relevância, em nome do Senhor Jesus. Perfeito. A agenda mensal está sempre no aplicativo da igreja. Joia. Inclusive, irmãos, há um tempo atrás já falamos um pouco a respeito disso, tá? Alguns irmãos que ainda não conseguiram baixar o aplicativo, ou já baixaram, mas tem um pouco de dificuldade, tá? O Mano, o Emerson, né, da Kelly, né, ele se colocou à disposição para fazer um passo a passo. Até acho que, se eu não me falho a memória, vai ter uma instrução ali, né, um passo a passo de como fazer, então, esse aplicativo funcionar. Certo, queridos? Não se preocupe com a agenda, tá? A agenda ela vai, final de semana, até o final de semana vai estar lá no nosso Betel News e vai estar no aplicativo. Vocês fiquem tranquilos. Queridos, minha gratidão a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado por ficar aqui quase 1h30, né? É uma reunião periódica, né? Vocês fiquem tranquilos. A gente, quarta-feira, tem um encontro da família, mas dentro do prazo de 40, 50, no máximo até 60, não queremos passar 60 dias, mas no máximo, né? Nós vamos nos encontrar como na reunião da unidade, para estarmos juntos, para motivar o nosso coração, para ter alma lenha nova no nosso altar, em nome de Jesus. Certo, queridos? E eu estou à disposição de todos vocês, tá? Aqueles que querem tirar dúvidas, aqueles que querem me perguntar, algumas coisas que não entenderam. Eu gosto muito, agora eu abri a tela aqui e consegui ver todo mundo, né? A irmã Marina sempre diz assim para mim, se eu tenho dúvida, eu pergunto para ti, pastor. Eu disse, é isso aí, Marina. Show! Bênção de Deus, minha irmã. Se tem dúvida, pergunte. Não fique com dúvida no seu coração. Fale, né? Estamos aqui à total disposição para que a gente consiga realmente ser o mais claro possível, certo? Claro que eu não quero aqui tomar aqui o tempo, né, dos demais irmãos, então nós vamos orar e encerrar uma oração, tá? Se ficou alguma dúvida, me procurem e eu vou encerrar aqui, mas se ainda alguém quiser ainda me fazer perguntas logo após a oração, tudo bem, né? Ainda vai ficar gravado, não há problema nenhum. Mas agora eu quero orar aqui para nós encerrarmos nosso encontro da unidade, nossa reunião de unidade. Amém, queridos? Eu estou esperando o amém de volta, me esqueci que o microfone está desligado, desculpa. Mas vamos orar então aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Irmã Isabel, por gentileza, a irmã poderia abrir o seu microfone e fazer essa oração para nós, encerrarmos aqui nosso encontro de unidade? Pois não. Está me ouvindo? Ouvindo bem. Senhor, estamos aqui, Senhor, unidos por esse instrumento da internet, por essa sala de Zoom. Já ouvimos o teu recado e queremos nos colocar à tua disposição, Senhor. Tu és o dono da obra e nós somos os teus servos. Embora muitas vezes, como o pastor mesmo disse, tenha que se repetir e não seja muito bom ouvir tantas repetições, mas nós precisamos ouvir de novo, porque muitas vezes nos esquecemos, caímos na mesmice, na inércia, na indiferença até às vezes, Senhor. E tu não, Pai. Tu estás sempre presente, sempre nos presenteando com a tua bênção, com a tua graça, com o teu perdão, com novidade de vida, ainda salvando almas, perdoando os pecados, Senhor, renovando a nossa fé. E precisamos ouvir de novo, Senhor, porque tu não precisas de nós, nós é que precisamos totalmente de ti. E eu quero me colocar junto com os meus irmãos na total dependência de ti, Senhor. Usa-nos conforme o teu querer, capacita-nos, move os nossos corações em direção ao outro, Senhor. Ó Jesus, tu fizeste tanto, tu fizeste o amor maior por nós. Nos ajuda a amar o próximo como a nós mesmos. Não é fácil, Senhor,
mas é um mandamento teu e nós precisamos te obedecer. Eu quero entregar a vida de cada irmão, com todas as suas necessidades, suas carências, nas tuas mãos. Quero entregar a vida do pastor Gerson. Eu entendo perfeitamente, Senhor, a aflição dele muitas vezes, porque ele há de prestar contas a ti, Senhor. E nós queremos ser bênção, nós queremos ser unidade, Senhor. Nos ajuda. Eu entrego a minha oração nas tuas mãos, me lembrando ainda dos doentes, do Rui, do Gilson e de tantos outros que eu não sei o nome, mas que tu sabes, Pai. Nos ajuda a interceder mais e cada vez mais, até mover o teu coração e receber de ti, Senhor, a resposta. Tudo está nas tuas mãos, tu és soberano, nós sabemos disso. Mas tu também disseste que nós podíamos pedir, bater e buscar, que tu haveria de nos atender se tivéssemos fé. Nos ajuda, Senhor. Queremos te engrandecer, queremos te agradecer, queremos te louvar, nessa noite, amanhã e enquanto nós vivermos. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã Isabel. Inclusive, agradeço porque ela até antecipou aqui, irmãos, um pedido que eu ia fazer. Que bênção, e já foi aqui mencionado, de nós intercedermos e clamarmos a Deus pela vida do pastor Rui, pela vida do Gilson, né, que estão necessitados neste momento de nossa intensidade aqui de oração. Pastor Araldo, né, o pai, né? Graças a Deus, hoje já respondeu um pouquinho mais positivamente, mas ele ainda continua hospitalizado, né? Nós temos esses irmãos que eu estou lembrando aqui, que estão em hospital. Agora chegou para nós também, acho que é o Cid, irmão da Ruth, né? Se eu não me engano, que também está internado também no hospital por causa do Covid. Então, eu queria que esses nomes, hoje ainda, queridos, antes de nós dormirmos, nós lembrássemos deles. E nós rogássemos ao Senhor a intervenção divina. Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio, em nome de Jesus. Queridos irmãos, como amanhã nós vamos ter o culto de intercessão, de oração, ele vai ser apenas presencial, e eu sei que por causa de toda a situação não será possível alguns irmãos estarem lá, nós então vamos orar agora aqui rapidamente por esses irmãos, e logo depois então tiramos aqui nossa fotinha, né? E encerramos em nome de Jesus. Eu vou pedir... deixa eu ver aqui. Irmão Claudemar, faça essa oração de intercessão pelos nomes que a gente mencionou. Pastor Rui, irmão Gilson, o Cid, irmão da Ruth, e o pastor Araldo, né? Que trabalha na Emanuel. E aí nós vamos... com esta oração de intercessão por esses irmãos mais uma vez, né? Pode abrir, irmão, por gentileza? Amém, irmão. Amém. Senhor, nós continuamos na tua presença, depois desses momentos maravilhosos, Senhor, edificantes, na unidade do teu Espírito Santo, Senhor. E rogamos agora pela vida dos teus servos ali, Senhor, pastor Rui, pastor Araldo, o Gilson, o irmão da irmã Ruth, Senhor, Cid, em nome de Jesus, Senhor. O Gilson, Senhor, que hoje ficamos sabendo, Senhor, da sua gravidade, da sua saúde, assim como o pastor Rui, Senhor. Cada irmão, Senhor, que necessita, Senhor, que está na relação de nomes que a tua igreja tem, Senhor, recebido, Pai. Que seja a noite de cura, de milagres, Senhor, que sabemos que tu tens usado aqueles médicos, enfermeiros, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Mas que nesta noite eles possam, Senhor, ó Deus, ser surpreendido pelo teu poder e a tua graça, pela cura, Senhor, dessas vidas. Ó Deus, que os testemunhos vivos que eles, Senhor, terão dia após dia, Senhor, falando de ti, testemunhos, Senhor, da tua graça, misericórdia e do teu poder, que foi no passado e no presente e será no futuro, Senhor, porque tu não mudas, tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Nós colocamos
no teu altar de graça, nas tuas mãos benditas, poderosas, que não há, Senhor, impossível para ti, Senhor. E já agradecemos, Senhor, crendo na cura, crendo, Senhor, ó Deus, nas maravilhas que tu farás a essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Despede-nos na tua bênção, Senhor, cada um, que possam passar essa noite, Senhor, sob tuas proteções, sob tua proteção, Senhor. E o teu nome ser glorificado em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Claudemar. E é isso aí, Cris. Então, vamos tirar a nossa fotinha, em nome de Jesus. É isso aí, né, Cris? Vamos tirar a fotinha, né? Então, tá bom. Vamos sim, só abram os vídeos aí. Esperar um pouquinho para o pessoal abrir. Todo mundo escondidinho ali, né? Ah, mas tão ligado. Eu estava até preocupado com o vídeo desligado, vai que tá só o ouvido e o outro olho na televisão lá, né? Aí, Claro, aí é um problema. vamos lá então, fiquem paradinhos um pouquinho. Deu. Certo. Uma boa noite para todos vocês, queridos. Deus abençoe. Se quiserem abrir o microfone aí para dar a sua saudação, fique à vontade aí, viu? Estamos despedidos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Olha, boa noite. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Se Saudade cuidem. de todos. Cuidem-se todos. Isso, temos que nos cuidar. Amém. Beijo. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite para todos. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, boa noite. Vou desligar aqui. Deus abençoe. Boa noite. Irmãos e Deus a família. Deus abençoe. abençoe. Amém, amém.